Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre Maio Roxo. É uma campanha criada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que alerta para a conscientização das doenças inflamatórias intestinais e também ressalta a necessidade do diagnóstico precoce. O intestino é tão importante para o nosso organismo que é considerado o nosso segundo cérebro. Por isso, precisamos nos preocupar com o seu bom funcionamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% da população brasileira sofre com algum problema intestinal relacionado à constipação, diarreia ou doenças inflamatórias. A sensação de desconforto e alterações na consistência, cor e regularidade das fezes são alguns dos indicativos do mau funcionamento do intestino. A situação pode causar ou agravar doenças gastrointestinais, como colites, gastrites, esofagites, evoluir para um quadro mais complicado. Por isso é importante ficar atento aos sintomas e procurar ajuda médica o quanto antes. Realmente um assunto muito sério que merece ser discutido, debatido, o pessoal tirar essa vergonha da frente, como fez a VTube, e pedir ajuda, saber que seu organismo está precisando de ajuda, né? Vamos lá, voltar para o nosso assunto da saúde intestinal. A gente assistiu esse VT, que a gente acaba achando até engraçado a situação da VTube, mas não é não, é um sofrimento terrível, viu, gente? Dr. Lucas Rodrigues Boarini, que é coloproctologista, está com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo Regiane, bem? É um prazer estar aqui com você hoje, tá? E é importante ressaltar que é um assunto que causa muita alteração em grande parte da população, então é importante a gente frisar a importância do intestino. Principalmente as mulheres, porque Sim. tem alguma questão hormonal envolvida aí, doutor? Tem a questão hormonal, mas acho que principalmente na infância, a gente bloqueia alguns estímulos intestinais, porque o principal estímulo intestinal ele vem logo após o café da manhã, que quando as crianças estão na escola, então as mulheres elas ficam mais receosas de ir ao banheiro fora de casa. Então isso também acarreta uma maior incidência nas mulheres. É mesmo? Quer dizer que o horário escolar é um inimigo da saúde intestinal? Infelizmente, porque Que dureza! A gente geralmente tem dois estímulos, um logo quando acorda levanta e outro quando a gente 30 minutos após tomar o café da manhã. Então é a melhor hora pra gente ir ao banheiro. E geralmente na infância é quando Você fica segurando. Fica segurando a e aí você professora acaba não deixa sair da sala. Exatamente. Acha que está querendo dar aquele rolezinho. Né? Exatamente. As professoras têm que entender um pouco disso também e ajudar, né? Agora, a gente estava falando, inclusive, de mastigação, né? É importante que a gente entenda o caminho que a comida faz e saiba como é que ela se comporta no organismo para justamente fazer uma entrega correta. Isso também pode interferir numa boa digestão e numa boa evacuação? Sim, a gente tem que pensar que cada parte do seu corpo tem o seu papel, né? Começando pela boca, então a mastigação é muito importante para digerir o alimento, para que ele chegue numa melhor condição no estômago. E isso vai fazer com que você tenha uma melhor digestão e, consequentemente, um melhor funcionamento intestinal. Tá certo. Bom, e os alimentos, né? Os alimentos são fundamentais, as escolhas que a gente faz na vida, ao longo da vida, imagino que também são cruciais para dizer se a gente vai ter saúde do intestino ou não. Mas antes de entrar na questão dos alimentos, explica pra gente quais são os problemas mais comuns que o brasileiro enfrenta hoje relacionado à saúde intestinal. Tá, eu acho que a gente tem que começar primeiro para a parte intestinal em si. Então, a constipação, ela é uma alteração que acomete uma grande parte da população, em torno de 20 a 30% dos casos, tá? Principalmente pela má alimentação e a deficiência na ingesta de água, tá? E além dela, tem as diarreias crônicas, as diarreias agudas e as alterações que elas vão causar na parte final do nosso intestino. Então, 80% da população ou já tiveram ou ter alguma alteração na parte final, na região anal, como hemorroidas, como fissuras. Então, isso também é importante a gente frisar, a importância da alimentação e da água para a gente ter um bom funcionamento desde a boca até o ânus. Tá. Agora, síndrome do intestino irritável, é assim que a gente diz? Exatamente. O que é e, enfim, quais são as pessoas mais acometidas por esse problema? Como você logo no início da sua apresentação demonstrou, que o intestino ele é como o nosso segundo cérebro. Então a gente tem 500 milhões de neurônios no intestino. Uau! Então, tem uma interação mútua entre o intestino e o cérebro, entre o cérebro e o intestino. Então, sempre que a gente tem uma alteração de estresse, de comportamento, a gente pode afetar o intestino. Sim. Então, a síndrome do intestino irritável está muito relacionada com o nosso estresse, com a nossa vida hoje do dia a dia que é muito estressante. Então, ela vai alterar as contrações que a gente vai ter no intestino. Seja ela para mais, como diarreias, ou para constipação. Então, a gente tem essas duas formas da síndrome do intestino irritável. O intestino ela preso também pode prender? E o intestino solto, sim. Eu achei que invariavelmente soltava mais. Então,
tanto um quanto o outro pode ser indício dessa síndrome, Sim. né? E aí, bom, ela é causada basicamente pelo estresse, e aí a nossa alimentação, as escolhas que a gente faz podem agravar esse problema, é isso? Exatamente. A gente sabe que a base do intestino, o intestino ele funciona se ele tiver água suficiente, se você ingerir uma água suficiente para que fique no intestino e promova esse adequado funcionamento. Tá. Então a gente precisa ingerir bastante água e alimentos ricos em fibras porque eles conseguem prender essa água no intestino. Que estão representados aqui na mesa por frutas, né, basicamente. Exatamente. Então, o mamão, a ameixa preta, a laranja em cubos, verduras em gerais, a linhaça e a aveia, elas conseguem prender essa água dentro do intestino. Tá. Mas é sempre importante a gente manter uma ingesta aproximadamente de 2 a 3 litros de água por dia. No mínimo 2, né? Porque a água ela vai ser utilizada nos rins, no cérebro, no coração. E o que sobrar dela vai ficar no intestino. Olha, todo Então, mundo gente, pega o que precisa primeiro, por último fica exatamente, o intestino fica esquecido. Gente, olha só. Sim. Por isso que se de repente a gente está tendo aquelas dores de cabeça por falta de água, se a sua cabeça já está sofrendo, você imagina o intestino. Exatamente. Que loucura, doutor, fica não sabia tudo disso. preso. Agora, esses são os alimentos bons para a gente utilizar, caso a gente tenha questões relacionadas à constipação. Agora, as Sim. pessoas que têm intestino solto devem evitar esses alimentos ou não? Alguns deles eles são moduladores, tá? Mas a gente inicialmente tem que usar os alimentos que prendem mais. Tá. Então, banana maçã, goiaba, são alguns alimentos que conseguem prender o intestino. Seguram, né? Arroz em papa, farinha, então são alimentos que prendem. Então, lógico que a gente precisa primeiro descartar algumas alterações como a doença inflamatória intestinal, que são alterações crônicas, graves, que cursam com quadros diarreicos porque ele não consegue absorver a água, mas é lógico que alguns alimentos do dia a dia, como cará, inhame, mandioquinha, também vão prender mais o intestino. Ah, tá. Que são alimentos bons, mas a gente tem que tomar cuidado, então, Sim, né? Se exatamente. conhecer antes de mais nada. Daqui a pouco eu volto, a gente vai falar dessa turminha do mal que tá aqui na frente. Do mal para a saúde do intestino. Daqui a pouco a gente vai entender até que ponto, tá bom, Combinado. doutor? Vamos continuar, então? Vamos falar desses alimentos aqui. Hambúrguer, bolacha recheada, carne. É gostoso? É. Mas o que pode fazer de mal, de ruim para o intestino? É importante, a gente não pode exagerar nesses alimentos. Não é que nunca vai poder comer, mas é bom a gente evitar. Tá. Porque eles acabam, como são alimentos processados, eles têm conservantes, eles têm agrotóxicos que acabam atrapalhando a nossa digestão, tá? Então, alimentos ricos em farinha branca, eles tendem a prender mais o intestino, tá? A gente pensando agora no maio roxo, na doença inflamatória intestinal, alguns desses alimentos acabam inflamando o intestino. Ah, E isso não vai ser legal. tá. Então, leite e derivados, alimentos processados, excesso de carne vermelha, eles vão acabar irritando o intestino. Os ultraprocessados devem ser evitados de qualquer forma, né? Sempre, Para né? melhorar a digestão intestinal. E para a gente combater isso, prestando atenção na alimentação é suficiente ou precisa de medicação? Como é que funciona? As doenças Tratamento. inflamatórias intestinais? Sim. As doenças inflamatórias intestinais elas são alterações crônicas, então são alterações recidivantes, onde o intestino, o paciente nasce com uma predisposição genética e ao longo da vida ele é exposto a alguns fatores, como o estresse, o cigarro, o uso de antibióticos na infância, então ele vai desenvolver uma inflamação crônica que precisa de tratamento. Tá. Essa inflamação ela não tem cura, mas Tá. ela tem tratamento. Para finalizar, quando a gente deve procurar, falando no caso da constipação, até quantos dias é normal a gente ficar sem evacuar para que as pessoas fiquem alertas e falem, olha, meu filho faz tantos dias, inclusive tem uma pergunta aqui, minha filha de 9 anos demora até 8 dias para fazer cocô, inclusive suja a calcinha, ela quer saber se deve dar laxante. Quantos dias podem ser considerados normais? Por intestino a gente usa a regra dos 3. Então até 3 vezes por dia, no caso da diarreia, e pelo menos 3 vezes na semana na parte da constipação. Tá bom, regra do 3, não regra D3, que é diferente, tá bom. Doutor Lucas Rodrigues Boarini, coloproctologista, obrigada pela sua presença no Revista Foi um da prazer Manhã. estar aqui com vocês, viu? Muito bons esclarecimentos. @Lucas Boarini para você fazer contato através do Instagram. Obrigada, meu querido. Obrigado Até a a você, próxima, bom viu, gente? Nossa, mamão tá bonito, né?